E se a gente tentar encerrar ciclos nas nossas profissões? Hoje eu tô com uma convidada muito especial para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E não esquece, antes de começar a escutar o nosso papo, de mandar esse episódio para todo mundo que você conhece e curtir, comentar e compartilhar em todas as redes. Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, eu tô em todas, tá vendo? Arrasou, maravilhosa. @e se a gente tentar, vambora com a gente, comigo e com a Fabiana Francisco, nutricionista, minha amiga, para falar sobre encerrar ciclos na profissão. Essa tentativa. Vamos lá, Fabi, se apresenta para o nosso público. Vamos lá, mas você já me apresentou maravilhosamente bem, né? Mas eu sou Fabiana, então, nutricionista, Fabiana Francisco, mas podem me chamar de Fabi, como ela me chamou. Especialista em transtornos alimentares, trabalho nessa área há 12 anos já. Arrasou. 12 anos que eu trabalho nessa área. E eu não sei se você sabe, mas quando eu me formei, eu achei que eu tinha feito a faculdade errada, né? Como eu já assim? te contei isso? Não! Então já falando de profissão, né? Eu já me apresentando e já vindo aqui, nem era isso que eu queria fazer. Mas então, para terminar de me apresentar, sou nutricionista e trabalho com transtornos alimentares, comer transtornado, quem precisa melhorar aí a relação com a comida, né? Estamos juntas. E aí, só para trazer esse contexto, então, quando eu Amei. me formei, eu falei assim, eita, cara, acho que eu fiz a faculdade errada. Como assim? Eu me formei em 2010 e aí eu falei, acho que não era isso, porque na época que eu fiz, nossa, agora eu mega velha, né? Não. Na minha época que eu fiz a faculdade, não falava de transtorno alimentar, né? Era muito nutricionista como uma pessoa que emagrece pessoas e aí era isso, muito mais estética e tal. Tinha, obviamente, a parte mais clínica, tanto que o estágio que eu mais amei foi em hospital, porque o que eu queria era cuidar de pessoas. Eu sempre quis cuidar de pessoas. A nutrição não estava tão em vista logo de cara, assim, né? Mas eu fui indo e eu queria cuidar de pessoas e aí eu terminei a faculdade e falei, gente, acho que eu fiz errado. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, que era de nutrição da gestação à adolescência. Ah, que legal. Foi horrível, foi uma merda. A aula era muito ruim, os professores, na maioria, eram ruins, o conteúdo não era muito bom e tal, mas eu tive um final de semana de aula sobre transtornos alimentares com a Marlia Alvarenga. Maravilhosa. Pra quem não conhece, maravilhosa, nutricionista. Deveria conhecer. Deveria conhecer, com certeza. E aí eu vi aquela mulher falando de transtorno alimentar e eu falei, gente, é isso. E aí foi ali que eu falei, tá, achei o que eu quero fazer. Aí fui procurar, me aprimorar, fazer aprimoramento do Ambulins, tudo lá, e aí eu me achei, e aí eu fiquei na nutrição até então. Eu amei. E ainda estou, e vamos falar de mudar ciclos, Sim. mas não necessariamente mudar, poderia ser uma transição de carreira. Sim. Não é no caso, mas poderia. Mas acho que também tem muito esse estigma, né? Essa ideia de que às vezes a gente tá numa profissão e aí se a gente quer mudar a forma com que a gente se apresenta naquela profissão ou como a gente exerce essa profissão, a gente não pode porque a profissão é assim, tem que ser assim. Então fica esse lance de, não, se eu for mudar, que eu mude de carreira. Então, ou eu sou nutricionista, ou eu sou jornalista. Não, eu posso ser uma nutricionista jornalista, sei lá, né? Sim. Ou eu posso também mudar dentro da minha própria carreira, assim. Sim. Como que foi dentro da nutrição pra você, todas essas fases, essas jornadas? Tiveram muitos ciclos que se começaram e se encerraram? Como foi? Eu tava pensando agora, era uma coisa que eu não tinha pensado, porque eu vim, obviamente, no caminho pensando o que eu falaria. Ai, sim. Não é sempre que a gente faz essas coisas, É normal, né? eu tava pensando em você desde ontem. Mas o legal é a gente poder, enfim, lembrar das coisas na hora, né? E eu lembrei de agora, assim, eu me formei em 2010, e aí eu fiz essa formação, essa pós-graduação logo em seguida, mas eu fiquei muitos anos sem trabalhar como nutricionista. Então, eu não terminei e já me permiti ou me autorizei ser nutricionista, né? Isso foi algo muito trabalhado na terapia também, porque eu era funcionária pública. Eu prestei um concurso quando eu estava na faculdade, e aí eu trabalhava durante o dia, fazia a faculdade à noite para pagar a faculdade, e aí quando eu me formei, e não era na área de nutrição, né? Eu tava na faculdade ainda, então era nível administrativo, Sim. cargo de ensino médio e tal. E aí quando eu me formei, eu continuei, porque aquela coisa, não é na minha área, mas eu tô recém-formada, é um dinheirinho certo que eu tenho ali no final do mês, né? E aí eu fui ficando, só que nesse fui ficando foram 12 anos. Oh, meu Deus do céu! Fui ficando, tem mais esquecida. Eu fui ficando, porque é isso, eu me formei em 2010 e eu pedi exoneração da prefeitura em 2022.
Gente. Aham. Aí, só que assim, eu já trabalhava. Então, assim, eu me formei em 2010. Aí eu fiz o aprimoramento do Ambulim. E aí em 2014, já entrei no Ambulim, no Protade, que é o ambulatório de adolescentes, onde eu tô lá desde então. E aí eu ficava trabalhando na prefeitura e eu ia lá, eu conseguia essa folga de quarta-feira e eu ia pra lá. E aí era o que eu fazia, né? Mas aí eu ficava com esse medo, até pensando nesse encerrar ciclos, porque pra mim, na minha cabeça, eu tinha que sair dali. Não era, tipo, eu não estudei pra estar aqui, não menosprezando aquele trabalho. Eu gostava, era muito legal, o pessoal muito legal, às vezes eu sinto saudades do pessoal e tal. E acho que foi importante pra minha formação também, né? Aprendi muitas coisas lá, mas eu falava, gente, mas eu fiz uma faculdade e eu não tô exercendo, né? E aí eu ficava muito nessa, tipo, saio, não saio. E aí, vou, não vou, e aí se foi ficando, foram 12 anos. E que aí foi quando eu saí Sim. e fui ser 100% nutricionista. E você gostava de exercer a nutrição, não era como se fosse assim, não, então eu fiz, peguei meu diploma, eu detesto e tô só na parte de como funcionária pública. Como você estava no Protade, você já estava em contato. Então você sabia que você gostava daquela área, só que ao mesmo tempo estava num outro tipo de trabalho. E o que mais pesou para você para sair da parte dessa carteira, não é carteira assinada, é concurso, né? Para sair do Dessa concurso. coisa mais efetivada, né? E mais certa. O que foi mais difícil, assim, abrir mão dessa estabilidade ou olhar para que, ok, o que eu vou fazer a partir de agora? Porque foi ficando e aí, consequentemente, você ia ter que começar a carreira da nutrição, às vezes clínica, enfim. Sim. Não necessariamente do zero, mas quase como. Sim. Que foram 2 anos se dedicando a essa outra parte dentro do funcionário, como funcionária pública. Me conta sobre, assim, que foi esse... Qual foi o start de, então eu vou me demitir aqui... Então, foi engraçado porque foi um tempo, né? Então, acho que até dentro do Foram nosso 12 tema... anos. Mas não foram os 12 anos pensando em sair. Nos primeiros anos eu gostava, eu pensava assim, tipo, mas eu vou ficar aqui pra sempre, mas não era algo que tinha um desejo lá dentro, né? Então, por muito tempo, fazia sentido pra mim estar ali. Sim. Mas aí, depois de um tempo que começou, tipo, cara, não tá fazendo sentido. Só que não foi assim. Foi uns 4, 5 anos trabalhando isso em terapia pra ter coragem de encerrar esse ciclo, que também era isso, era uma questão profissional também, né? Era um trabalho ali que eu tinha e que eu iria encerrar para dedicar pro que eu gostava de fazer, como você falou também. Não tinha essa dúvida, né? Então eu ficava muito nessa. Eu não tenho mais onde crescer aqui, eu não tenho para onde ir, eu não estou exercendo a minha profissão, embora eu gostasse, embora fosse um lugar muito legal. Eu trabalhava em um ambulatório da prefeitura que era muito legal, assim. O que eu fazia eu gostava, as pessoas eram legais e tudo mais. E eu acho que teve uma virada de chave que eu lembrei agora que foi, nossa, muito importante, assim, daqueles tapa na cara que a gente leva do terapeuta. Que um dia eu tava na sessão de terapia e ela falou assim pra mim, eu tava já falando desse tema há algum tempo com ela, né? E aí um dia ela falou assim, o que te prende no trabalho da prefeitura? Aí eu falei assim, a estabilidade financeira. E olha que eu nem ganhava muito bem lá, tá? Era um salário pequenininho, mas era aquela segurança, né? Porque aí tinha o medo também. Como é que vai ser se eu sair daqui? Sim. Vou depender 100% de mim, né? E ela falou assim, o que te prende? Eu falei assim, a estabilidade, né? Eu vou sair de férias, eu vou ter o meu dinheirinho ali, todo final de mês vai ter o meu saláriozinho ali. E ela falou assim, isso te basta? Lu, eu respondi na lata, não. Só que eu nunca respondi na terapia nada tão rápido na minha vida, entendeu? Ela faz perguntas e eu falo, posso pensar um pouquinho? Eu não sei. E eu fico pensando, e me marcou muito isso, me chocou, porque eu falei, cara, eu respondi muito rápido. Ela falou, isso te basta? Eu falei, não me basta. Aí eu fui entendendo que, tá, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, coincidentemente, e acho que isso é legal de falar também, eu mudei desse lugar que eu tava, que era muito legal, para um outro setor dentro ali da prefeitura. Eu trabalhava na parte da saúde, né? Então eu saí desse ambulatório e fui para um outro setor. E aí eu tava meio na dúvida se eu ia, se eu não ia. E aí também na terapia, ela falou assim, você tem que ir, nem que seja para você ser infeliz.
E aí eu falei, tá, eu fiquei pensando, né? Aí fui. E de fato eu não fui feliz lá. Eu não diria que eu fui infeliz. Ela sabia. Mas eu não fui tão feliz como eu era no outro lugar. E isso me movimentou para eu conseguir fechar esse ciclo. Encerrar esse ciclo, porque eu acho que se eu ainda tivesse, se eu tivesse ficado no lugar que eu gostava de ir, que as pessoas eram legais, que eu gostava do trabalho, que eu me divertia, que era uma coisa gostosa de fazer, eu não ia ter tido talvez essa coragem de encerrar esse ciclo e sair. Hoje talvez eu faria diferente, né? Porque a gente já vai chegar na parte do momento atual, né? Mas eu não tava feliz lá. Aí eu tava chegando num momento de assim, eu acordava e falava, meu, que droga ter que ir lá. Que droga ter que trabalhar. Eu não aguento mais. E aí eu fui, aí eu fui continuando trabalhando na terapia, até que eu decidi. E uma coisa que me ajudou muito também, acho que isso também é legal de falar, é que quando eu decidi, eu falei, eu não vou falar pra ninguém. Porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam falar. Dessa coisa de um emprego público é algo muito bom. Todo mundo tem essa ideia de que trabalhar num emprego público é a melhor coisa da vida, nem sempre. Então eu falava, cara, o que as pessoas vão falar? Você é maluca de sair de um emprego público? Né, cara, você tá no lugar que todo mundo queria estar, né? Você é concursada. Você vai sair? E aí eu não saía por medo do que as pessoas iam falar pra mim. E aí eu ia ficando, até que um dia eu entendi, eu falei, dane-se o que as pessoas vão falar, né? Sim. Então eu não vou falar pra ninguém, justamente pra isso não me impactar. E aí quem sabia era a minha terapeuta, uma amiga minha. Aí eu falei pra minha irmã, nem pros meus pais eu falei quando eu tava decidindo. Pros meus pais eu falei só depois. Porque uma vez também eu vi uma pessoa falando sobre rede de apoio propulsora e protetora. Me explica sobre. É assim, muitas vezes a família vai ser uma rede de apoio protetora. Que você vai falar, eu quero sair de um... Vou dar o meu exemplo. Eu quero sair de um emprego público pra ser autônoma. Cara, é arriscado. E aí, a família muitas vezes não vai te incentivar, mas não porque eles não te amam, mas porque eles querem te proteger. Então, assim, pai e mãe, eles vão falar, mas será? Como é que vai ser pra você? Então, eles te amam tanto que eles querem te proteger, eles não sabem como que vai ser aqui. Então, é uma rede de apoio que tá te protegendo e que não tá te impulsionando. Sim. E aí tem a rede de apoio propulsora, que muitas vezes vão ser amigos, outras pessoas que vão, beleza, vamos lá, vamos fazer. E aí, entendendo isso, eu decidi nem contar pros meus pais. Eu só contei pra eles quando eu já tava com a decisão tomada. E firme pra mim. Aí eu cheguei e falei, olha, queria contar pra vocês isso, conto com o apoio de vocês, tal. Eu senti que eles ficaram meio assim, sabe? E faz parte, tá tudo bem, porque eles são pais, porque eles têm medo de... Como é que vai ser? Ser autônomo não é fácil, Não, né? não é. Então, assim, a gente é isso. Eu não trabalho, não ganho, como é que fica? Então, e eu tava saindo de um emprego público que, por mais que eu não ganhasse muito, era bem pequeno, mas tava ali certinho todo final de mês, né? Então, acho que esse foi um ciclo muito importante, assim, que eu fechei e que me ajudou no momento atual. Porque quando eu tava pensando, eu falei, cara, eu já tive um momento de coragem muito maior para encerrar ciclos, que era sair de exoneração da prefeitura, Sim. né? E eu nem lembro mais o que você tinha perguntado, porque eu fui falando, eu falei, acho que tinha outra pergunta, mas eu já nem sei mais qual era. Não, você super respondeu. E eu amei quando você trouxe essa questão das redes de apoio, né? Porque decisões como encerrar ciclos são decisões impactantes, que às vezes impactam a nós, impactam as pessoas ao nosso redor. Mas, por muitas vezes, a gente deixa de tomar decisões pelo peso de impactar o outro ser maior do que o impacto que causa em nós mesmos. Essa reflexão da psicóloga, né? Do tipo, vai para um lugar mesmo que você seja infeliz, vai lá, tenta, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Sim. E se a gente tentar? Basicamente, ela tava te dizendo isso nas entrelinhas. Tenta, sim. Tenta, vamos ver o que vai dar. É uma coisa que também não é trabalhado pra gente, assim. Você se via numa perspectiva de coragem para ter essas atitudes de tentativa? Então, por exemplo, quando você, até na graduação ou no decorrer desses 12 anos, você foi de alguma maneira provocada, não provocada num sentido ruim, mas provocada e instigada a assumir riscos? Cara, eu acho que não. Eu acho que não, assim, acho que a forma como... A minha família, a forma como eu vivo, a forma como eu fui criada, acho que nunca foi
eu nunca fui incentivada a isso. E não tô falando isso como um ponto negativo. Sim. É como cada pessoa funciona, como Sim. cada núcleo familiar funciona. Mas eu acho que eu nunca fui tão instigada a isso. Tipo, vai lá, mete a cara. Porque são funcionamentos diferentes. E eu Sim. funciono muito assim também, né? Eu não sou aquela pessoa que é super decidida e tipo, nossa, vai lá, vamos fazer. Quando eu falei para as pessoas que eu tava saindo, todo mundo, nossa, que legal, parabéns, queria ter a sua coragem. Eu falei, gente, anos trabalhando isso em terapia para conseguir sair agora, né? Eu não sou aquela pessoa que assim, vamos pra tal lugar, vamos fazer isso, vamos mudar de carreira sem eu ter nada planejado. Que é um funcionamento diferente, uma pessoa que vai mais encarar os riscos, vai tentar mais facilmente, né? Eu preciso assim, tá, eu vou tentar, mas eu preciso ter o mínimo de organização, assim. Então, nunca na minha vida eu fui essa pessoa de dar as caras, sabe? De meter as caras, de falar, vamos. Sim. Nunca fui, nunca fui. E de certa forma eu acho isso muito positivo de fato, porque existe toda uma fantasia, né, Fabi, se a gente for parar pra pensar, dessa coisa de deixa eu assumir esse risco, custe o que me custar e tá tudo certo. E a gente sabe hoje que a vida não é sobre custe o que custar, porque custa muito. Então não dá simplesmente para se jogar e mergulhar em algumas coisas, a gente precisa de estrutura, né? E como foram as estruturas para você, assim? Então, quando você decidiu sair da carreira pública, né, vamos colocar assim, como que você estruturou e planejou isso e como estão os ciclos atuais a partir desse plano? Tá, perfeito. A pandemia me ajudou muito, por incrível que pareça, tá? Porque eu trabalhava 8 horas por dia lá na prefeitura de segunda a sexta. Então eu não tinha tempo para investir no consultório, na nutrição, agendar pacientes. Eu atendia às vezes um ou outro no final do dia. Eu não tinha esse tempo para dedicar. Então, como eu não tinha, era uma via de mão dupla, como eu não tinha esse tempo e eu não dedicava, eu não tinha muitos pacientes também. Sim. Então eu falava, gente, não é possível viver de consultório. Como que eu vou viver de consultório se eu não tenho muitos pacientes? Ao mesmo tempo que eu olhava as minhas amigas, eu falava, cara, mas todas as minhas amigas vivem do consultório e tá dando tudo certo. Eu não sou tão incapaz assim, né? Eu consigo. Aí veio a pandemia. E na pandemia a gente começou a fazer um revezamento de horário lá, para não aglomerar, para não ficar muita gente junto. Então eu comecei a trabalhar meio período. Eu trabalhava só das 7 ao meio-dia, das 7 a 1, alguma coisa assim. E aí eu já ia embora. E aí teve o começo onde deu uma queda de pacientes para todo mundo, então eu chegava em casa e não tinha nada para fazer, enfim. E depois começou a surgir, porque aí trabalhando com transtornos alimentares, a gente sabe que infelizmente muita gente desenvolveu um transtorno alimentar durante a pandemia, e aí começou a aparecer mais. E eu tinha tempo. Então eu fui começando a agendar mais pessoas, e aí eu fui olhando e eu falando, gente, eu tô conseguindo atender, tipo, todos os dias à tarde, os pacientes estão chegando. Aí eu fui começando a ver essa possibilidade. Aí eu fui me empoderando um pouco mais disso, sabe? Eu fui tomando mais coragem pra, olha, é possível. Aí eu decidi, tava mais quase decidida, aí eu comecei a me organizar, isso, de planejamento também, né? Então, eu comecei a me organizar financeiramente, aí eu fui fazer um curso de planejamento financeiros para autônomos, porque eu falei, gente, eu preciso saber um pouco, assim, O que né? tá acontecendo? E aí eu fui fazer um curso de planejamento financeiros para autônomo, de como que eu vou organizar tudo isso. Eu comecei a guardar um dinheiro e fazer uma reserva de emergência, e eu fui me planejando para quando eu saísse fosse algo mais tranquilo, né? E aí na minha cabeça, o meu plano era sair no começo de 2023, porque no final de 2022 eu fiquei 2 meses fora, eu fui pro Canadá e eu fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses lá. E aí eu falei, gente, se eu sair antes, vão ser tipo 2 meses sem trabalhar, 2 meses sem receber, então eu aguento esse tempo e saio no começo de 2023. Só que eu não aguentei, eu saí antes. Mas aí ter esse planejamento já me ajudou um pouco. Sim. Porque aí teve uma vez que eu saí de férias da prefeitura e eu vi o quanto que estar lá realmente estava me atrapalhando. E aí foi que eu tomei essa coragem e aí da hora que eu decido, vai. Entendeu? Aí, não, tá bom, agora vai, que aí eu já vou trazer pro ciclo atual então, né? E aí eu decidi, e aí eu saí, tipo, no janeiro de 2022, eu ia viajar no final do ano, mas eu fui fazendo esse planejamento, e eu fiquei acho que 1 ano, mais ou menos, me planejando para conseguir encerrar esse ciclo. E eu não me arrependo, já tem 4 anos, não me arrependo nenhum único dia, mesmo nos dias mais difíceis da minha profissão agora, assim, sabe? Dias que
às vezes não tem tanto paciente, por exemplo, ou começo de ano, a gente sabe que é uma época que a agenda fica mais vazia mesmo, Férias, sabe? Aí dá às vezes aquele desespero, tipo, meu Deus, tá, não trabalhei muito esse mês, mas ainda assim não me arrependi, assim. Então foi um ciclo que eu consegui encerrar bem, assim. Talvez eu tenha demorado, mas talvez o demorar me preparou pra conseguir sair bem disso também, Sim. sabe? E para poder encarar novos ciclos, tanto o início quanto o encerramento deles, de outra maneira. Exato. Quais são os ciclos atuais? Então, aí eu saí e fiquei só na nutrição. Aham. E fiquei atendendo, então, Perfeito. dedicando no consultório. Ia no Ambulim, no Protad, de quarta-feira, e ia atendendo no consultório. Só que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje de que o consultório é o meu negócio. Eu tenho agora, muito recente isso, né? Era quase como se fosse assim, uma clínica de alguém, eu atendo e volto para casa. Então eu ia lá, atendia, recebia o meu dinheiro e tal, fiz esse planejamento financeiro anterior e depois dei uma desorganizada nele, depois que eu organizei e aí assim a gente vai indo. Mas eu, tipo, era isso, era como se fosse, acho que talvez por tanto tempo sendo funcionária pública, né, e eu não sendo a chefe, eu acho que eu ainda não tinha conseguido mudar essa coisa na minha cabeça, pensei nisso agora. Eu não tinha virado essa chavinha na minha cabeça de que tá, agora eu sou autônoma, agora eu sou a dona do negócio, o negócio pra frente, tipo, é meu, é o meu negócio. Eu não via como meu negócio. Então, chegava paciente, eu ia lá, eu atendia, eu voltava pra casa e pronto, acabou. E funcionou, não é que não funcionou e não é que não foi ruim. Só que daí, no ano passado, eu comecei a olhar de uma forma diferente. Eu tô participando de alguns grupos de mentoria e tal, e as pessoas falando muito sobre o nosso consultório ser o nosso negócio. Foi aí que eu comecei a olhar e falei, cara, é verdade? Como que eu não olhava assim antes, né? Porque é o meu ganha-pão. É da onde vem o meu dinheiro para viver. Né? E acho que na área da saúde é mais difícil pra gente isso, né? Sim. Porque acho que entra num conflito de... Você não falou agora há pouco que você queria cuidar de pessoas, né? De que Como você era assim, cuidar, né? e aí cuidar e vender. A gente fica meio insegura nesse lugar de... Tá, eu tô cuidando, mas eu vou vender, eu vou falar que eu quero crescer o meu negócio. Mas as duas coisas podem caminhar juntas. Isso não anula eu continuar cuidando bem dos meus pacientes. Então eu comecei a criar isso, eu comecei a olhar dessa forma muito recente, tem, sei lá, 3, 4 meses, assim, foi no final do ano pra cá, que eu comecei a falar, gente, é isso, o meu negócio, o meu consultório é o meu negócio. Tipo, eu não sou uma funcionária, eu sou a dona do meu negócio, eu sou uma empreendedora. Eu nem me olhava como uma empreendedora, mas porque é o meu negócio, né? Sim. E aí eu falei, tá, se eu quero fazer ele crescer, eu preciso investir nele. Porque até então também é isso, eu tava confortável, vai, não vai, mas eu dependo 100% de indicação também, de pessoas, e aí eu falei, eu não posso depender 100% de indicação, né? E se um dia as pessoas param de me indicar? Então eu comecei a criar esse olhar de... o meu consultório não é só o consultório, é o consultório. Na hora que eu tô lá com o paciente, eu sou a Fabiana nutricionista cuidando do paciente. Mas eu preciso cuidar de todas as outras coisas para ele crescer. Se eu acredito que ele tem potencial para crescer, e de fato eu acredito que tenha. Mas eu vou precisar me dedicar em coisas que antes eu não fazia. Gestão de consultório, esquece, tá? Tô começando a fazer agora. Uma pessoa fala, você tem que... como é que tá a gestão do seu consultório, do seu negócio? Quanto entra, quanto que sai? Só estava ali. Não fazia, eu só ia, eu atendia, eu voltava. Eu falei, cara, não faz sentido. É isso, é a minha empresa. Eu tenho que ter uma noção de quanto que entra, quanto que sai, dos custos, eu tenho que ter uma noção de tudo isso. E aí comecei a olhar e falei, beleza, quero investir nisso, quero dedicar mais tempo para fazer o meu negócio crescer, o meu consultório crescer. Maravilha. Aí na minha cabecinha, eu tinha uma agenda super organizada. Aí eu fui fazer um curso de organização de agenda e tal, e aí eu falei, cara, não tá 100% organizada. Porque eu tinha os momentos de fazer as coisas, tipo, de atender, mas de repente eu tava num período cobrando paciente, porque eu não tenho secretário, eu faço tudo. Sim. Então eu tava cobrando, de repente eu tava ali produzindo um conteúdo pra rede social, depois eu ia atender, e aí o cérebro ficava nesse ping-pong, né? E aí eu falei, deixa eu organizar. Aí eu montei uma planilha para colocar todos os meus horários, tudo que eu faço. Quando eu montei essa planilha, eu olhei a quarta-feira, que é o dia que eu dedico ao IPQ,
Para quem não sabe, o IPQ é o Instituto de Psiquiatria, onde a gente tem o Ambulim, que é o que trata os transtornos alimentares, e os profissionais lá são todos voluntários, né? Então aí eu tava lá de quarta e de sexta, que foi onde eu conheci a Lu. E aí, 2 dias na semana. Quando eu coloquei isso e ficou visual pra mim, eu falei, gente, não tá dando. Não faz sentido pro meu momento de agora. Se eu quero investir no consultório, se eu quero fazer ele crescer, eu preciso de tempo, porque eu não tenho uma equipe para fazer isso pra mim. Eu quero crescer para de repente um dia ter uma equipe para poder fazer essas coisas pra mim. Mas agora não tem, agora sou eu. E aí eu olhei e falei, gente, não dá. 2 dias de trabalho voluntário na semana, embora eu ame, e se eu pudesse eu faria trabalho voluntário todos os dias da minha vida, faria. Sim. Mas assim, 2 dias de trabalho voluntário não dá. Ninguém vai sobreviver de trabalho voluntário. Exato. E aí eu falei, vou ter que sair de um dos dois. E foi incrível como isso foi muito rápido. E aí a gente vê a diferença da Fabiana lá de quando saiu da prefeitura e que demorou. Eu simplesmente olhei e falei assim, tá, não faz sentido, vou sair. Aí eu falei, de qual? Aí essa parte foi um pouquinho mais difícil. Aí eu fui decidindo de qual que eu ia, escolhi sair da sexta-feira. Mas foi por isso, assim, porque aí eu olhei e falei, não faz mais sentido. E aí a gente falando de encerrar ciclos, eu vi alguma postagem, bem quando eu tava pensando sobre isso, e aí eu vi algum post no Instagram que tava justamente falando assim, às vezes é preciso você encerrar ciclos importantes para começar outros ciclos importantes também, né? Porque senão a gente fica, cara, mas eu gosto muito de lá, não é? Sair de lá não foi fácil. Por mais que pareça, por mais que assim, eu tenha sido fácil o processo de decisão. Mas você pensa, cara, é um lugar que eu gosto de estar, é um lugar que eu gosto de trabalhar, eu gosto das pessoas, eu gosto do que eu faço, eu vou ter que sair de lá? Não é um lugar que eu tô infeliz como eu tava na prefeitura. Sim. Né? Aqui eu tô feliz fazendo o que eu faço. Só que se eu vislumbro outras coisas, eu vou ter que conseguir encerrar esse ciclo que é importante pra mim também, que eu gosto também, né? E aí foi, tipo, tudo muito rápido, assim, eu decidi, sei lá, em janeiro e agora fevereiro eu já saí. E aí foi esse o ciclo de encerrar agora, né? Esse momento de encerrar esse ciclo do Ambulim, um dos dias na semana, que é um lugar muito importante pra mim, que acho que é o lugar que construiu a minha formação, assim, que me fez a profissional que eu sou hoje, por tudo que eu aprendi lá, né, nesses anos todos. Então, faz parte da minha história, né, dessa construção de quem é a Fabiana nutricionista, de quem é a Fabiana como pessoa também, a gente aprende muito pessoalmente lá, né. Então, é um lugar que eu amo muito estar, mas mesmo amando muito estar, eu precisei abrir mão de um momento lá para poder conquistar outras coisas, né, para que outras coisas novas possam vir. E eu achei muito legal quando você estava falando desse movimento de assumir essa postura do consultório ser um negócio, né? Eu acho que isso é um ponto forte, porque, bom, enfim, eu também tenho isso, né? Eu também tenho o meu consultório como meu negócio, e eu também tinha muito medo de pensar, né? Nossa, como assim eu vou vender minha consulta? Mas eu só tenho condições de cuidar do meu paciente da maneira adequada se ele estiver dentro de um negócio. Porque se ele estiver simplesmente recebendo um conhecimento meu solto, ele não vai ter a estrutura que ele precisa, o limite que ele precisa, para que ele tenha um efeito terapêutico daquilo que eu estou fazendo. Então, eu preciso colocar um limite em relação ao horário, eu preciso colocar um limite em relação a valores. Isso precisa acontecer, porque ele precisa me enxergar como uma pessoa que está lá oferecendo algo a ele que tem suas condições de existência. Que tem um certo contorno. Porque senão, como é que a gente vai desenvolver ele criar contorno para as coisas que ele precisa na vida dele? Né? Então, é claro que é uma linha tênue a mercantilização da saúde, né? Com então, assim, certeza. uma linha tênue, tem gente fazendo umas Muito. barbaridades. Se tem. Mas eu acho muito importante e muito especial que você tenha agora mergulhado um pouco nessa área do ok, isso é o meu negócio. Sim. E que quer não, por muito tempo, a gente, em especial o nutricionista, provavelmente das outras áreas da saúde também, mas eu não sei porque não sou, a gente precisa dar conta de tudo. De tudo.
Então a gente é a pessoa que agenda, Sim. que organiza o financeiro. Eu sempre falo, hoje eu tô no modo Fabi secretária. E aí eu vou cuidar dessas coisas. Hoje eu tô no modo Fabi nutricionista. Hoje eu tô no modo Fabi contabilidade, Exato. né? Exato. Então até a gente conseguir contar com as pessoas que podem fazer esses serviços pra gente, as coisas precisam mudar muito, assim. Só que antes disso tudo acontecer, precisa mudar na nossa cabeça, né? Exato. Então a gente precisa encarar o nosso trabalho como um negócio e abraçar isso, e essa coragem que você foi construindo lá dos 12 anos, na carreira pública e tudo mais, eu acho que é isso, é uma coragem construída. Para que agora você tenha a coragem construída dentro de você, bem sólida, para poder seguir solo, né? Sim. Porque a carreira dentro do autônomo é isso mesmo, né? E eu imagino que para você, de novo, nessa experiência agora de encerrar um ciclo no Ambulim, também tenha pesado um pouco essa questão do julgamento, ou não. Porque lá, e enfim, como quem está lá e como sempre como eu, sendo uma pessoa que sempre sonhou em estar lá, tem um pouco desse peso do tipo, minha nossa, você vai sair do Ambulim, sendo que é um lugar que as pessoas sonham em estar. E como que foi isso pra você nesse sentido da perspectiva do outro sobre essa nova tomada de decisão, que agora que bom que foi muito rápida, mas não significa que ela foi menos dolorosa. Sim, talvez ela só foi mais rápida porque eu já tinha tido outra, né, e que me preparou pra essa. Muito, muito legal você trazer isso, porque foi engraçada a reação de muitas pessoas, assim. Quando eu postei, na nossa última sexta-feira, eu postei, né, saindo e tal, e aí eu recebi várias mensagens no direct, assim, chocada, caramba, como assim? Meu Deus, tipo, as pessoas não imaginavam, né? Mas, cara, foi muito de boa isso pra mim dessa vez, assim. Tipo, eu não fiquei pensando igual eu pensei da outra vez, o que as pessoas vão falar por eu sair de um emprego público, que é o que todo mundo sonha, né? Eu não pensei assim, nossa, o que as pessoas vão falar? E se falarem, tá, entendeu? Foda-se o que as pessoas falarem. Ninguém paga minhas contas. Entendeu? Então as pessoas ficaram chocadas, mas pra mim foi tranquilo, assim. Pra mim, essa questão do julgamento, o que eu tenho trabalhado comigo, é muito mais sobre o que eu vou fazer do que sobre ter saído lá, de ter saído de lá. Porque eu tô me aventurando em algo um pouco novo pra mim também. Eu vou me dedicar como a gente está falando, ao negócio, a desenvolver novos produtos ou novas formas e protocolos de atendimento, e eu vou me expor mais nisso que não é uma zona de segurança minha. Então, acho que isso faz parte dessa questão do ciclo também, de eu sair de um ciclo onde, além de eu gostar, eu estava muito confortável e muito segura do que eu estava fazendo e muito tranquila, tipo, eu domino isso daqui que eu estou fazendo, por uma coisa onde eu vou precisar aprender coisas novas, né, onde eu não domino o que eu vou começar a fazer agora. Mas aí pega num lugar mais do julgamento, assim, tá, mas e se eu fizer e se eu errar? Tá bom, mas vou errar, então eu tô trabalhando isso, tá, eu vou errar, e aí eu vou errar e depois eu vou acertar. Ai, mas e o que as pessoas vão falar do que eu tô fazendo? Não de ter saído do Ambulim, mas dos movimentos novos que eu vou fazer. Aí me pega um pouquinho mais, mas eu acho que eu tô um pouco mais preparada também, sabe? Porque eu tô mais certa disso. Então, assim, tá, talvez alguém ache que não tem nada a ver, talvez alguém ache que eu não deveria ter me metido nisso, mas tá bom, faz isso na vida dela. Entendeu? Eu vou fazer a minha, assim, nesse momento. Na minha vida. Mas é isso, assim, eu acho que agora não me pegou tanto. Como antes, quando eu falei, se eu sair de um emprego público, as pessoas vão falar, meu Deus do céu, você tá saindo de um emprego público. Agora as pessoas falaram e foi de boa, assim, foi bem tranquilo. E me fala uma coisa, eu sou uma pessoa, eu adoro, bom, é meio óbvio, né? Eu adoro fazer coisas novas, eu adoro tentar coisas novas. E eu sinto que pra mim rola uma certa excitação na novidade, na curiosidade de viver a incerteza, o instável, mas não no sentido de cometer um risco a doida, assim, né? Mas no sentido de, e aí, eu quero descobrir o mundo, né? Como que é pra você, assim? O que você sente quando você se enxerga agora num lugar de incertezas? Medo. Das coisas boas, Fabi, tem coisa boa. O medo também pode ser bom, O medo vai. pode ser bom, Não, mas eu não sinto, assim, essa, tipo, nossa, que legal de ficar tentando muitas coisas, assim. Talvez por isso eu não tenha tentado tantas coisas. Talvez por isso eu tenha ficado 12 anos na prefeitura pra conseguir sair. Porque eu fico muito confortável aonde eu já me sinto segura, né? O que eu sei fazer, aqui eu já domino, aqui eu não vou precisar experimentar nada novo. Então,
não é uma sensação que me agrada tanto, mas agora tá me agradando mais, porque quando eu penso que para onde eu quero chegar, eu preciso passar por isso. Então, descobrir essas coisas agora e me permitir sentir as coisas boas, sentir as coisas ruins, as coisas difíceis, os momentos fáceis, os difíceis deste processo de mudança e de encerrar esse ciclo e começar um novo, eu penso muito em aonde eu quero chegar, sabe? No que eu vou imaginando pro consultório, pra vida que eu quero ter, do impacto que eu posso ter na vida das pessoas, de como eu posso ajudar mais pessoas. Então, isso me ajuda no momento de agora, assim, isso me ajuda, beleza, então vamos encarar os dias mais difíceis, vamos encarar os dias bons, e tá sendo legal, assim, sabe? Eu tô, acho que essa parte eu não te contei. Que aí eu comprei uma formação em programação neurolinguística para profissionais da saúde. Ai, amei! Era uma coisa que eu sempre tive vontade de estudar, mas nunca tinha ido e tal, e aí surgiu essa formação agora, então é isso, são essas coisas novas e que tá sendo legal, assim, tá sendo legal descobrir e ver que eu consigo, sabe? Porque dá esse medo de, tá, é uma coisa que eu não domino, mas eu posso aprender a dominar. Então, hoje eu não sei, mas eu posso estudar para saber. E eu sei que daqui a um tempo eu vou me sentir muito segura nesse lugar também. Não é aquela coisa de, tipo, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. Não, a minha cabeça é muito louca, porque aí eu fico assim, não vai dar certo, não sei o quê. Mas por um outro lado eu falo assim, não, mas daqui a uns 2 anos, 3 anos, você vai estar falando disso, cara, olha, tá vendo? Eu cheguei onde eu queria chegar. Eu acho que você confia muito no destino final. Sim, sim. Você tem muita confiança que você vai chegar lá. Sim. Claro que a gente não tem clareza do que a gente vai viver, né? Das paradas desse Sim, voo. a gente planeja, a vida vai acontecer. A vida vai acontecendo. Vai sair coisa que não estava planejado, né? Mas você confia no destino final. E confiar é diferente de ter a segurança e a certeza de que ele vai acontecer daquele jeito. Você confia que ele vai acontecer. Vão ter altos e baixos e etc. E isso é muito precioso. E eu acho que é isso que faz com que você hoje tenha essa gana maior de encarar tudo isso, encarar esse processo, né? Sim. Me fala assim, hoje, você olhando para toda a sua jornada, o que você sabe que você só sabe porque você passou por esses encerramentos de ciclo, assim? Tá. Ai, repete a pergunta, deixa eu pensar mais um pouco. Deixa eu estruturar. Repete Agora, ela pra eu entender ela não aqui. respondeu tão rápido igual a não, psicóloga. Foi uma vez na vida que eu respondo rápido assim, gente. Como é que é? Vamos lá. Pensando em encerrar os ciclos, o que Tá. você só sabe hoje? Porque você teve que fazer isso. Tá, que eu sou capaz. Porque eu não acreditava muito que eu era capaz de fazer muitas coisas. Aí eu vou chorar. Pode chorar. Pode Aqui chorar. é um ambiente livre de com lágrimas. Pode chorar. Tem que pegar o lencinho porque vai arder o olho. Ai, sim. Não precisa. Que eu sou capaz de fazer as coisas. Porque a gente fica assim, tipo, cara, mas eu vou? Vai. Tipo, quando eu comecei a pensar em sair da prefeitura, eu falava, gente, não vai dar certo. Como que eu vou viver de consultório? Pois bem, estou aí há 4, 5 anos vivendo. Muito bem, obrigada. Não, assim, meu Deus, tá milionário? Não, mas estou vivendo, tá dando certo. Entendeu? Eu tô feliz. Então, assim, isso empodera muito. E eu só tive esse empoderamento do que eu sou capaz de fazer por fazer essas decisões. Por encerrar esse ciclo e falar, olha, tá vendo? Eu sou capaz. A minha psicóloga, ela falava, Fabi, você, que era uma pessoa que acredita muito em mim, ela falava, se você tem potencial pra vender, se você quiser, uma garrafinha de água do não sei o quê, porque vai. Mas eu não acreditava nesse meu potencial. E aí, acho que é isso. Você é muito capaz, eu amo. Agora meu olho vai arder, a gente vai ter que cortar essa parte. Minha nossa, gente. Mas, eu acho que é isso, assim. E esbanja muita emoção de fato, transborda, né, a emoção, porque a gente não se dá conta do quanto a gente é capaz até a gente ter que ser. Sim. Não tem opção, né? Não tem opção, Uhum. não tem opção, é isso que eu preciso ser, é isso que eu preciso fazer e é isso que eu escolho. E acho que você assumir isso, custe o que custar, é uma honra pra você, sabe? E é um privilégio que as pessoas estejam te escutando ou até te acompanhando em toda a sua jornada, até de olharem e falarem, caraca, eu sabia que ela era muito foda e ela é mesmo, agora ela vê que ela é foda e que ela faz. Então isso é muito especial, assim.
E felizmente ou infelizmente, a gente ainda não sabe direito, mas a gente só entende isso quando a gente passa por isso. Exato. Né? É dar o passo de coragem, do tipo, Exato. aquela coisa, vai, se der medo, vai com medo mesmo, né? O clichê, né? Mas é isso, não é que ele vai, se der medo, volta, a gente brinca, né? Não, vai, se organiza. Eu não sou essa pessoa, de novo, que vai tomar milhões de riscos, entendeu? Eu fui, mas eu tinha que ter a minha segurança ali. Mas você vai se descobrindo, você vai se empoderando, até, tipo, essa decisão minha de agora foi muito mais tranquila. Sim. Porque lembrar dessa minha trajetória me ajudou agora, porque eu pensei assim, cara, mas será que vai dar certo? Será que eu consigo? Aí eu fui lembrando das coisas que eu já fiz e falei, eu consigo. Eu consigo. E não tô aqui, ai meu Deus, me gabando e tal. Não, mas assim, tá, vou aprender. Vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que não vai, mas acho que é isso, assim, daquela pergunta do que eu aprendi. Talvez se eu não tivesse nunca feito, eu não começaria eu a acreditar no potencial que todo mundo fala que eu tenho, sabe? Sim, sim. Que lindo! Você tem que ter uma caixinha de lenço aqui, Eu concordo. menina. Pra mim, inclusive, porque Não nos é outros os episódios eu próximos, também já chorei. caixinhas de lenço. Anotado. Né, gente? Você vem pra gravar um podcast e vira uma sessão de terapia. Vamos dar o nome, vamos dar o Não nome. é? E se a gente fizer uma terapia com a Luísa? E se a gente tentar? Eu amei. Mas e se a gente tentar? E eu acho engraçado porque o podcast tem esse nome e eu tenho a premissa, na verdade, de que as pessoas carreguem isso com elas. Eu tenho certeza que isso vai ficar marcado em você, assim. Você sempre vai se lembrar, em algum momento você vai estar lá tomando banho e aí você vai ficar, cara, mas e se eu tentar? E aí você vai dar risada, porque você vai falar, cara, realmente é isso, assim, né? Então, essas tentativas diárias que a gente vai ter que fazer, etc. Pelo simples fato de confiar que você consegue, que existem coisas boas que vão vir. E que se vierem as coisas ruins, a gente dá um jeito também. Exato. Porque assim, qual que é a chance? Se a gente, uma vez eu vi uma pessoa falando isso, se você tentar, qualquer coisa que você queira tentar, você tem 50% de chance disso dar certo, 50% disso dar errado. Se você não tentar, é 100% de chance de dar errado. Porque você nem tentou. Sim. Então assim, tenta. Se der errado, você corrige pra acertar depois, né? Eu já recebi uma lapada da minha psicóloga que ela falou assim, que eu, de fato, faço muitas coisas ao mesmo tempo. E ela falou, será que às vezes você não faz várias coisas e se coloca em várias coisas em vários lugares? Porque se você fracassar, você vai falar, poxa, eu tava fazendo tanta coisa, daí não deu, né? Por isso que isso não rola, porque eu tava fazendo muita coisa. Então, também de assumir aquilo que a gente quer e entender que a gente precisa, olha, para isso que eu quero, eu preciso ter uma agenda com essa disponibilidade, eu preciso ter uma margem de X financeira, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Isso é um salto de crescimento muito importante, que aí entra o lance de aprender a viver com o fracasso, aprender a lidar com o fracasso também. Sim. Não é sobre se dar bem o tempo todo, né? Exato. E o que você pode tirar de aprendizado dali, né? Exato. E se você pudesse falar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, belíssimas, que viram a Fabi chorar. Uns ouviram, outros viram. O que você diria para essa pessoa que quer tentar encerrar um ciclo dentro do espaço de profissão dela, seja para largar um trabalho, seja até para ter uma transição de carreira, ou seja para assumir algo que ela precisa assumir, assim, e com isso encerrar alguns ciclos, nem que sejam internos, né? De crenças internas. O que você falaria para essa pessoa? Espaço livre. Tá, fala ali agora, fala aqui. Fala para onde você quiser, vou pode falar para cá, então. Romper essa terceira parede. Vamos falar aqui com você que está me vendo, ou você que está me ouvindo, mas eu acho que, pegando o meu exemplo, assim, eu acho que é muito importante se organizar, né? Mas é isso, saber que, tá, eu não tô feliz aonde eu tô, eu preciso mudar, né? Então eu falaria pra pessoa pra você ter muito claro, ou mesmo que não seja tão claro assim, mas desenhar mesmo, escrever, tipo, o que eu quero, né? Por que eu quero encerrar esse ciclo? Porque o ciclo novo que eu quero é esse. Então, esses ciclos que eu encerrei passaram por isso. Eu quero sair da prefeitura porque eu quero viver do consultório. Agora, eu vou sair do Ambulim porque eu quero crescer o meu consultório. Então, acho que quando a gente tem o nosso objetivo muito claro, fica mais fácil, né? Então, acho que para quem está pensando em encerrar ciclos, acho que é isso, é pensar qual é o novo ciclo,
né? Que ele pode ser tão bom e tão importante como o que foi. Às vezes, quando a gente fala de encerrar ciclo, parece só algo muito... encerrar coisas que são ruins, né? Ciclos ruins, mas talvez na vida a gente vai precisar encerrar bons ciclos para que melhores venham. Então, eu acho que é isso, é pensar muito, porque é o que onde eu me ancoro muito também, sabe? De pensar no meu novo ciclo, aonde eu quero chegar, o que eu quero, por que eu tô fazendo isso, porque isso me motiva, me dá um gás. E aí se planejar e se estruturar para isso também, que foi como quando eu fiz saindo da prefeitura. Eu me organizei, eu guardei um dinheiro, eu me planejei para isso, né? Aí agora eu tô me organizando também. Eu saí de um lugar, e aí o que eu vou fazer nesse tempo? Então, ter tudo muito organizado pro meu perfil, tá, gente? Se você é uma pessoa que já mete mais as caras, né? Mas assim, para quem tá aí ouvindo é como eu que gosta de planejar, esse planejamento dá muita segurança para fazer essa mudança também. Sim. E acreditar, né? Acreditar. Eu tô com a camiseta aqui, ó. Pra quem tá ouvindo e não tá vendo, né? Mas lê o que tá aqui na minha camiseta. Always believe in yourself. Tradução livre. Acredita sempre em você. Exatamente. Eu vim com a camiseta temática, pensando não hoje. Não para de acreditar, não. É isso. E pode ser pra mudar de carreira, efetivamente. Pode ser dentro do que você faz. Eu não tô mudando 100%, mas quero dedicar a outras coisas dentro da minha carreira, né? E acho que a coisa mais importante, até pegando um gancho da sua camiseta, maravilhosa inclusive, independente do ciclo que você esteja, não se esqueça de continuar sendo quem você é. Então, você acredita que você consegue, que você é capaz de chegar lá, independente de onde você estiver, porque você vai continuar sendo você e seja fiel a você, leal a você e ao que você quer pra tua vida, né? Exato. Eu amei. E para encerrarmos esse papo, que eu ficaria aqui até mês que vem. Ai, meu Deus do céu, eu tava com medo dessa hora chegar. Temos um bate-bola. Eu amo esse bate-bola. Eu acho ele mais interessante do que... Eu acho ele Eu já te falei que eu respondi só uma vez na vida pra minha psicóloga muito rápido, né? Vamos ver. Vamos ver. Se agora vai ter segunda, terceira e quarta e quinta. Mas assim, responde o que vier a primeira coisa na sua cabeça. Não precisa ter relação com esse tema. Pode ser coisas aleatórias da sua vida também, tá? Mas é o seguinte, me fala, um medo que valeu a pena. Sair da prefeitura. Arrasou. Ah lá, falei que você ia responder rápido. Esse foi fácil. Começa fácil. Começa fácil. Um não importante. Agora eu tenho dado nãos importantes, assim, de coisas básicas, mas que pra mim são importantes, do tipo, não querer ir em algum lugar simplesmente porque eu não quero. Porque há muito tempo eu fiquei, tipo, eu tenho que fazer tudo pra agradar todo mundo. Então, eu tenho aprendido a falar mais nãos. E sem muita justificativa, tipo, não por quê? Não, porque eu não quero. Mas por que você não vai em tal lugar? Porque eu não quero. Amei. Entendeu? Isso é tão importante. Tipo, não. Um sim que mudou tudo. Sair da prefeitura. Beijo, prefeitura. Tchau. Nossa, o dia que eu saí foi tão legal. Uma tentativa do dia a dia. Não procrastinar. Todo dia eu tento não procrastinar. Então eu faço a minha agenda ali, eu organizo e tal. E aí eu vou fazer tudo isso. E é uma luta muito grande, assim. Eu tento todos os dias não procrastinar. Porque pra eu parar e me distrair com a formiga que tá passando na parede, fazer qualquer outra coisa, é muito fácil. Ai, te entendo. Então, assim, é uma luta e uma tentativa diária minha. De não procrastinar o que eu tenho que fazer. Ontem procrastinei. Mas hoje não mais. Hoje não mais. Hoje não vou procrastinar. Uma dúvida frequente. Como eu quero que esteja a minha vida daqui, sei lá, 5 anos? Sabe essas perguntas? Como você se imagina? Eu não sei ainda, não tenho muito claro o que eu tenho várias ideias. Sim. Então ainda tá meio em dúvida, assim, o que eu quero? Eu já penso nisso, vou morar fora, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Não sei. É uma dúvida minha. Uma coisa que te faz acreditar na vida. Deus. Eu sou cristã, né? Então, assim, isso me faz acreditar muito, assim. Uma coisa que você ainda não tentou, mas vai tentar. Ai, deixa eu pensar. Já sei. Dirigir. Eu quero tentar. Não agora, mas assim, eu tenho habilitação, eu tirei. Sim. Mas não dirigi, porque não tinha carro e tal, e fiquei, nunca peguei. Não me faz falta hoje, mas é algo que em algum momento eu quero tentar voltar a fazer, assim. Amei. Te incentivo muito. E... Não acaba, meu Deus, eu tô tensa
que você ia falar, é a última, é a Não, última. Foi a última, eu juro, foi a última. Eu quero te agradecer muito por estar aqui. Obrigada, Foi amei. muito gostoso estar aqui com você. Mais gostoso ainda de estar com você para tentar encerrar ciclos e começar novos ciclos. Quero que você conte comigo para o que você precisar. Maravilhosa. Eu acho que foi uma honra para todo mundo te escutar ou assistir a gente, que seja. E saiba que sim, os ciclos, as portas se fecham, mas se abrem também e se abrirão muito Muitas outras. para você É sempre. isso. Certo? Obrigada, amei. Poderia ficar aqui horas também. Amei. Embora eu tivesse meio tenso agora com esse final. Deixa Mas deu tudo certo. o seu Instagram, as suas redes pra galera te acompanhar e ver os projetos que você vai desenvolver, as coisas que você vai fazer e os ciclos Me que você ajudem, vai... me ajudem nesse novo ciclo, gente. Engaja lá. Boa, isso é bom, isso é bom. Meu Instagram é Nutri_Fabi, com Y. Meu nome é Fabiana com Y. Acho chique. Ah, coisa de... Uma vez eu vi um meme que era, se você tem Y no nome, você tem 85% de chance de ser pobre. Eu falei, lá, gente, tô eu aqui. Mas Nutri_Fabi, e é isso. Eu tô só no Instagram, não tô em muitas redes sociais como Dona Não. Luísa. Fique em paz. Obrigada, eu amei. Obrigada. E eu espero vocês na próxima semana com mais um E Se A Gente Tentar. Tchau, tchau.